tá? Pastor Jeremias, com o senhor. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Os obreiros podeis assentar. A última vez que eu estive ministrando aqui, a minha irmã falou para mim assim: olha, você tem que dar mais atenção para as pessoas que estão no templo, porque nesse exato momento deve ter mais de 25 pessoas nos assistindo também nas redes sociais, né? Pastor Joel Benedito está agradecendo todos vocês que estão nas redes sociais. Eu estava ali gravando e transmitindo, né? Que Deus abençoe. E os irmãos que estão aqui conosco na tarde da vitória, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que Deus... O evangelista irmão João Teófilo está conosco também nessa live. Deus abençoe. Lá de Amorinópolis. Estou vendo também de Amorinópolis ali o pastor Francisco, nosso amigo. Deus abençoe, o grande homem de Deus. Pastor Serafim está ali também. Quem de camisa vermelha lá é quem? É lá do Barção. Não tô. É gente nossa. É gente nossa. Que Deus abençoe. Meus amados, assentados assim como estão, eu acredito que eu não vou pregar. Eu acredito que nós teremos mais uma conversa agora à tarde sobre um assunto que eu creio ser muito importante. Salmo de número 90. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo de número 1, versículo de número 10. Assentados assim como vocês estão. E você que está na sua casa, tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia e me acompanhe nessa linha de raciocínio bíblico e teológico que eu quero transmitir a você e espero que Deus me use aqui essa tarde. Diz assim o Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. 10. Os dias da nossa vida, isso é uma conversa que Moisés estava tendo com Deus, tá? Moisés estava com uma pena, com um papel em branco na mão. Imagine você com uma caneta e um papel na mão, conversando com Deus. E ele escreveu isso: Senhor, Tu tens sido o nosso Deus, o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 10. Os nossos dias, Senhor, o Senhor sabe, acrescenta eles. Os dias de nossa vida são 70 anos, ou, em havendo vigor, 80 neste caso. O melhor deles é canseira. O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha as figuras de linguagem que ele usa. E nós voamos. São várias figuras de linguagem aqui. O versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. 14. Sacia-nos, é de comida mesmo. É como se fosse, enche o meu estômago, a minha barriga, como diz a minha mãe, enche o bucho. Sacia-nos de manhã, não com comida física, mas com a tua benignidade, para que nós cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, não é das tuas mãos. Olha que conversa. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Porque muitas vezes a gente espera as obras somente das mãos de Deus. E aqui ele traz uma responsabilidade. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Assim confirma as obras das nossas mãos. É o final do versículo. Cadê aquele pezinho? Põe ele aqui para mim. Meus amados, viver é para quem tem coragem. Acho que não vai dar muito certo, mas vai dar certo. Viver é para quem tem coragem.
Jeremias, tem muita gente que não tem coragem, mas está vivo. Não. Escute uma coisa. Viver é para aqueles que têm coragem de desbravar a vida. Tem muita gente que está apenas existindo sobre a existência da vida. Tem gente que está deixando os dias passarem, esperando uma coisa abstrata no final da sua vida, sem esperança, sem atitude. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu mereço um negócio desse. É só arrastar para cima e para baixo aqui? Que coisa boa. E olha, muito obrigado. E assim, tem pessoas que vai vivendo a vida sem criar sentido de existência. Agora escute uma coisa interessante, Deus não é assim. Deus, Ele tem o poder sobre o tempo. Ele milimetricamente, Ele sabe tudo o que acontece e percebe todos os sentidos. Se eu e você vivermos uma vida sem criar percepção nela, no aqui e agora, escute uma coisa, Deus não. Deus está percebendo todas as coisas. E não é para nos punir. É para que nos traga dentro da minha mente, da minha cabeça dura e da sua cabeça dura, que você precisa viver bem e hoje. Não é amanhã. Aí o Moisés vem e fala: Senhor, o Senhor precisa nos ajudar a contar os nossos dias, porque o versículo de número 9 diz: pois todos os nossos dias vão passando. Você percebe que eu conheci o Idelfonso, o Cride, meu amigo das antigas, a gente era menino novo. Agora eu tenho 44 anos, ele eu não vou nem dizer que ele é mais novo que eu. Mas nós éramos meninos novos naquela época. Hoje os meus cabelos estão brancos. Escute, se eu não der sentido na minha vida hoje, é responsabilidade minha e sua. O sentido de vida é responsabilidade minha e sua. Agora, o que nós podemos é fazer igual o salmista diz: Senhor, me ensina a contar os dias. Me ensina, e não é contar os dias, 1, 2, 3, 4, 44 anos. Não é isto. E nem ter coração sábio, não é o coração cardia, porque o original aqui não é o coração bomba de sangue, não. Não é o seu coraçãozinho, não. É a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que eu tenha clareza e sabedoria para viver bem no hoje, no aqui e no agora. E tem um monte de gente que fica pronunciando por aí, dizendo: o melhor de Deus está por vir. Não! O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo de Nazaré. O melhor de Deus está aqui e o melhor de Deus está no futuro, porque nós estamos tratando de um Deus que é o dono do tempo e de tudo que existe. Não fique nessa conversa de que é só o futuro que vai ser bom. O seu futuro é bom, é agora, é aqui. Erga sua mão e dê glória e diga graças a Deus. Eu tenho a responsabilidade de fazer esse momento aqui ser bom. Agora, Jeremias, existe algumas características disso? Existe. Quem aprende a contar os dias, guarde isso. Toda vez que for eu que for ministrar, traz um papel e uma caneta e anota algumas coisas. Quem aprende a contar os dias, aprende a envelhecer bem. Porque tem gente que durante a adolescência é uma gracinha, né? Alegre, aí começa a envelhecer, aí arruma uns problemas na coluna, só vai ficando desse jeito assim, e vai ficando aquela pessoa amarga, aquela pessoa triste, e vai envelhecendo e vai virando aquela pessoa azeda, difícil. Quem faz como Moisés fez e pediu para Deus para ensinar a contar os dias com sabedoria, aprende a envelhecer bem e feliz. Eu já contei aqui para vocês, numa dessas tardes da Vitória, de alguém que eu estava na casa, era Natal, a família reuniu todo mundo e os netinhos lá,
os netinhos correndo de um lado para o outro, todo mundo feliz, e a avó que era para ser o centro da família, né? A avó que era para ser o centro da família, aquela senhora, ela na beira do fogão lá, conversando, mas sempre com o coração azedo e amargo. Aí por um momento ela vira e diz assim: a vida de vocês aqui é boa. Na minha época não era assim não. Na minha época era difícil. Meu pai morreu, deixou 4 irmãos para eu cuidar. Mas a vida é difícil. E os netinhos correndo de um lado para o outro. Era véspera de Natal, era dia de ser feliz, era dia de ser alegre. Escute uma coisa, eu fiquei orando pensando assim: tomara a Deus que essas crianças não ouçam a avó, que é uma referência emocional, que é uma referência espiritual, que é uma referência familiar, dizer umas coisas dessa. Porque essa criança começa a ter medo de um futuro em função de um passado que não é dela. Por causa da amargura de alguém que não soube contar os dias. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Até as desgraças e tristezas e problemas e frustrações e dores e traições, tudo que você passou de ruim é profecia para você crescer nessa vida e dizer: eu já passei, glória a Deus, eu estou indo para frente. Não é para viver de retrovisor. Aprenda a envelhecer bem. E tem gente que tem bezerra no pasto, tem fazenda não sei o quê, tem não sei o quê, e não tem nada dentro do coração. Sabe? E tem gente que tem fazenda, tem as bezerras no pasto, e tem muita coisa no coração. Sabe por quê? Porque aprende a envelhecer contando os dias com sabedoria. Eu estou profetizando um tempo novo na sua vida. Eu estou profetizando que na sua vida vai vir vitória para você, vai vir coisa boa para a sua vida. É momento de virada, é uma chave que se vira para seu favor em Deus para a sua vida. É tempo novo, é tempo de cantar. Não fique mais olhando para o passado, contando o passado. É para contar vida nova, é para frente que se anda, é para frente que nós vamos, até chegar ao céu de glória em Cristo Jesus. Quem aprende a contar os dias, não fica contando os dias. Quem aprende a contar os seus próprios dias, não fica contando os dias dos outros, vai cuidar da sua vida. Quem não sabe contar os seus próprios dias, quer contar a vida da sogra. A minha filha, ontem eu estava falando para ela, eu estava descendo ali, um carro passou na nossa frente, a minha filha já ficou, que as mulherzinhas baixinhas, né? Todo mundo sabe. Parece que a raiva gira rápido assim. Aí ela já ficou nervosa dentro do carro. Eu fiquei dando uma olhada e falei: é a senhora que está dirigindo ou sou eu que estou dirigindo? Calma. Se você for gastar energia com todo mundo que te passa raiva, você só vai envelhecer pior do que você já está. Se você for gastar a sua energia mental com gente que quer te passar raiva, com gente que quer te passar trote, com gente que não quer nada com você e não quer o seu bem, você só vai passar problema. Escute uma coisa: o que você tem de melhor está dentro de você, se chama Espírito Santo de Deus, para te dar controle e fruto do Espírito, para não se enraivecer com coisas bobas. Isto é contar os dias. Quem aprende a contar os dias, conquista as pessoas todos os dias. Todos os dias você tem que conquistar uma pessoa, porque você não vive só. Você não está sozinho nessa terra. Você não está sozinho. Eu fiquei um tempo, os irmãos sabem da minha história, fiquei um tempo, agora a Giovana Vitória está lá em casa comigo, dizendo: pai, eu vim morar com o senhor, a minha casa mudou. Eu que achava que era bom viver sozinho, estava enganado. Bom viver com família, bom viver com gente do lado, bom é você chegar em casa e ouvir o barulho de alguém lá, bom é ouvir que uma xícara caiu e quebrou, vamos limpar e deixa a vida acontecer. Viver bem é ter gente do lado, então traga gente boa para estar do seu lado, comece a filtrar as pessoas e trazer gente para estar com você. Quem aprende a contar os dias, aprende a selecionar as pessoas para estar do lado delas. E também aprende a deixar para trás todos aqueles que não querem o seu crescimento. Então não perca tempo com quem não quer o seu crescimento. Sai de perto deles também. Quem aprende a contar os dias,
muda o vocabulário. E aqui eu vou repetir uma coisa que eu já falei e falo sempre. Muitas vezes a vida da gente está cheia de engastalho, cheia de picuinha, cheia de probleminha, cheia de coisinha, porque a minha língua é muito grande. Eu morava em Balneário Camboriú, e aí eu trabalhava na praia. Um dia eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu quero um escritório aqui na praia. Um amigo meu falou assim: tá sério, você está falando sério? Eu falei: eu quero pedir para Deus um escritório aqui na praia. E Deus me deu. Eu comecei a trabalhar só pela internet, então eu pegava o celular, pegava a cadeirinha, nós ia para a praia. Sentava lá, morava, era 4 quadras assim, ó, da praia de Balneário Camboriú. Aí sabe o que acontece? Uma dessas vezes lá, não sei se foi lá e foi em algum outro lugar, eu encontro um iporaense. Aí eu estou lá sentado, esse iporaense, não vou dizer o nome dessa pessoa, mas muito tempo que a gente não se via. Aí ele vem, eu pensei: é o fulano. Ah, que legal, pensei comigo, né? Que legal, rapaz. Aí ele estava aproximando, ele me viu. Sabe como é que ele me cumprimentou? Ô Jeremias, moço, mas você está barrigudo, hein? Para pensar um trem desse. Para pensar uma coisa dessa. Porque aquilo que ele disse para mim, ele diz dele. O que você fala para uma pessoa nasce primeiro, é dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, e desce para o seu coração e vai para a sua boca. E você pronuncia, sai da sua boca, entra no ouvido, vai para o cérebro, desce para o coração, continua saindo pela boca e entra esse loop, essa roda viva de coisas. Você encontra com a pessoa e fala assim: e aí, Idelfonso, você está bem? Aí eu falo: eu estou ótimo, graças a Deus. Aí você encontra com outra pessoa que não sabe, que não mudou o vocabulário. E aí, você está bem? Eu falo assim: estou levando a vida, estou mais ou menos. Entre Deus e a língua do povo, estou empurrando a vida, estou não sei o quê. Então é assim que você quer que a vida aconteça para você, porque é isso que você está pronunciando. Quem aprende a contar os dias, assim como Moisés disse aqui, muda o vocabulário. Quem aprende a contar os dias, controla os seus pensamentos. Ah não, Jeremias, você vem com essa conversa de novo. Parece que você já pregou aqui esses dias essas coisas. Eu quero reforçar isso para você. Escute. Guarde isso, os amigos que estão na rede social também. Você não é o seu pensamento. Você não é o que você pensa. Quer que eu te prove? Vou te provar agora. Eu sou sei lá, Bolsonaro. Vou pegar gente boa, né? Sou o Bolsonaro. Eu sou o Bolsonaro. Alguém aqui vai me reverenciar como Bolsonaro? Vai chegar aqui aquela escolta presidencial? Não vai. O que eu penso não me torna de uma hora para outra. Então escute, você não é o seu pensamento. Então não confunda o seu caráter, a sua personalidade com os seus pensamentos. Você precisa e pode controlar os seus pensamentos. Quando um pensamento vier na sua cabeça, que você vê que é um pensamento destrutivo, escute uma coisa: pegue um papel e uma caneta e escreva o que você está pensando. Escreveu o que você está pensando? Agora olhe para aquilo e faça uma crítica. Eu estou dizendo de gente que tem pensamento suicida. Eu estou falando de gente que é pessimista. Eu estou falando de gente que não abre a boca para falar coisa boa. Eu estou falando de gente que vai no médico e fala assim: ah, vamos descer, né, para ver se o médico está aí. Talvez ele nem esteja. E o médico está dentro do consultório esperando a criatura. Mas ela é tão negativa que fala: vamos descer para ver se está lá. Viva a vida com positividade, porque quando você vive a vida com positividade, as portas do céu se abrem para você, porque Deus entende que você passou de fase, que você melhorou, que você expandiu. Quem conta os dias muda os pensamentos. Critique o seu pensamento. Vale a pena pensar nisso? Vale a pena pensar nisso que eu estou pensando o dia todo? Na hora que eu estou lavando essas vasilhas aqui em casa? Na hora que eu estou lavando o carro? Na hora que eu estou no escritório? Na hora que eu estou fazendo alguma coisa? Vale a pena pensar no que eu estou pensando? Será que vale a pena eu gastar meu tempo com isso que eu estou pensando aqui dentro? Não vou pensar nisso mais. Vou substituir. E eu já ensinei vocês a fazerem isso, né? Eu acho que eu já ensinei isso aqui. Quem aprende a controlar, a entender os seus dias, controla a sua irritabilidade. A irritabilidade explosiva é uma doença, é uma patologia somática, psicossomática. Quem às vezes está bem, aí está bem, esse negocinho cai,
é motivo para uma explosão emocional. Porque quem aprende a contar os dias, aprende sim a controlar a irritabilidade dentro de si. E controla a irritabilidade tendo percepção. Guarde isso que eu vou te falar. Se você esquecer de tudo que eu falei, levar isso para sua casa é o suficiente. Guarde isso. Quer mudar uma atitude, quer mudar um pensamento, quer mudar uma mania, quer mudar uma atitude sua que está sendo ruim, começa a ser um soldado desta atitude. Como que é um soldado? Se perguntar para o pastor Joel, ele sabe muito bem o que é isso. O tenente, ele vai dizer para você, como é que é a atitude de um soldado? Ele está ali, atento. Quando você começar a ter aqueles mesmos pensamentos, aquelas mesmas irritabilidades, faça de você o soldado para aquilo. Fique observando você fazendo o que você está fazendo. Tenha racionalidade do que você está fazendo. Não deixa a vida passar no irracional, não. Simplesmente eu estou explodindo de raiva, simplesmente eu estou falando alguma coisa e a vida vai passando. Não, tenha racionalidade, seja um soldado e fica observando o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está pronunciando para você, o que você, e guarde isso, o que você está pronunciando de você para o outro. Porque tem gente que quase não fala mal do outro, mas fala mal de si para todo mundo. Nossa, mas como o seu cabelo está bonito. Você gostou? Mas você viu que as pontas estão quebradas? Criatura de Deus sempre arruma uma coisa ruim para falar em cima daquilo que alguém elogiou. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias e a gente tenha clareza disso. Para mudar um pouco o nosso vocabulário e a nossa mente. E eu vou terminar. Segredo sobre a contagem dos dias. Segredo, porque o que nós estamos dizendo aqui é o que Moisés pediu para Deus. Ensina-nos a contar os dias. Quais são os segredos para isso? Dedicação, determinação e constância. Dedicação. Agora guarde, eu vou profetizar uma coisa na sua vida. Guarde isso, leve para sua casa. Todo mundo que está aqui dentro, leve isso que eu vou te dizer para sua casa. Seja dedicado a você. Dedique-se a você. Dedique a se conhecer. Dedique-se a se amar. Dedique a fazer o melhor para você. Porque tem gente aqui e aí também, e no Brasil, afora, em todos os lugares, que faz tudo para todo mundo, mas não faz para ela, não faz para ele. Tem gente que a família, além de fazer a comida para todo mundo, aí todo mundo come, ela vai para pia lavar, enquanto os outros vão para o celular. Fala, vamos repartir esse negócio aqui. Você vem para cá, e quem vai no celular sou eu. Ou quem vai fazer isso sou eu vou cuidar de mim agora. Aprenda a cuidar de você. Então escute, dedique-se a você. Tenha determinação em se conhecer. E tenha constância. Não faz isso só essa semana, não. Não sai só aqui da tarde da vitória, não, achando, eu vou dedicar a mim, eu vou cuidar dos meus pensamentos, eu vou parar de pensar essas asneiras que eu estou pensando, eu vou mudar o meu vocabulário, eu vou mudar a minha vida. Não só aqui e agora, não. Leve isso para a sua casa, leve isso para a sua vida, leve isso para a sua família, leve isso para um estilo de vida seu e cresça e desenvolva uma vida de qualidade e aprenda a contar os dias e viver dias bons e excelentes sobre essa terra. Sabe o que te espera? Os céus. Se você lembrar só disso, eu vou começar, o céu é aqui. Tem crente que espera o céu só no arrebatamento, a vida é uma desgraça. Aí espera o céu só no arrebatamento. Como diz o pastor Renato, ora vem, Senhor Jesus. Esperando. Ei, começa o céu aqui. Comece o céu aqui na sua casa. Faça uma lista daquilo que está perturbando você. Enfrente pelo pior. Pega o pior problema que você tem, enfrenta ele, porque o restante vai ficar o mais fácil possível. E vai para frente, começa o céu aqui. Fique de pé. Começa o céu aqui, hoje, aqui e agora. Senhor Jesus, pega o seu cartão. Quem tem um cartão, pega o cartão. Senhor Jesus, a gente não sabe muito bem viver. Essa é a verdade, porque viver não tem manual, viver não tem cartilha,
Viver não tem bula. Cada um vive desenfreadamente segundo os seus desejos e as suas vontades, que é inerente ao pecado, à dor, à fragilidade. E se nós não atentarmos para viver uma vida contada a partir da tua sabedoria, que é isso que Moisés queria nos ensinar, nos fazer entender que os dias têm que ser contados, não é para fazer o meu coração, a cardia, a estrutura cardíaca trabalhar melhor, mas é ter sabedoria no coração e na mente principalmente, para que a gente possa viver melhor com a mãe, viver melhor com o pai, viver melhor com os filhos, viver melhor na igreja, cortar metade da língua, quem sabe a língua toda, para parar de falar coisa com coisa sobre mim mesmo, parar de mudar o sentido que o Senhor tem para nós. Senhor, nesses cartões que estão aqui, Senhor, tem pedidos profundos de amor, de solidariedade, de socorro. É isso que estão pedindo aqui essa tarde, dizendo: ó Senhor, olhe para esses cartões, olhe para o meu cartão também, Senhor, que eu tenho até vergonha que alguém leia aqueles cartões, eu só tenho coragem de dizer aquilo para o Senhor. Então, por favor, ouça nossa oração. Eu ministro vida nova sobre o povo que está aqui essa tarde. Eu ministro uma mudança de vida. Eu ministro norte. Eu ministro a graça do Senhor. Eu ministro o coração leve. Eu ministro vida simples com o Senhor, sem muito mistério, mas é simplicidade em caminhar com o Senhor, falar com o Senhor, viver no Senhor, viver para o Senhor. Oh, meu Deus, ensina-nos a viver dias de excelência, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia.